E aí, galerinha do podcast Além dos Cálculos, tudo beleza? Eu sou a Alana, embaixadora do que aprendi na engenharia. E hoje eu estou acompanhada da Ana Luísa, que vocês conhecem muito bem. Às vezes apareço aqui, né, Alana? Também estamos com um convidado muito fera, o Rodrigo dos Passos, que é engenheiro de manutenção e tem uma vasta experiência aí dentro da indústria. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês aqui. Show de bola. Então, galera, vocês sabem que eu acabei de me graduar, né? E como experiência, eu sei que quando a gente está na faculdade, existem diversas dúvidas aí, curiosidades a respeito da rotina, e a gente tem aquele interesse, né, em saber o que de fato o engenheiro faz na indústria e como se preparar também para atuar. Por conta disso, a gente convidou o Rodrigo para compartilhar um pouquinho aí de sua experiência e trazer importantes aprendizados para nós, jovens engenheiros. Então, Rodrigo, por favor, se apresenta para a galera que ainda não te conhece, nos conta um pouquinho da sua trajetória até se tornar engenheiro de manutenção. Ok. Novamente, muito obrigado pelo convite, né? Eu acho que a ideia aqui hoje é passar um pouco da minha experiência para vocês, né? De certa forma, também é uma troca, né? Espero ouvir alguma coisa de vocês também. E a ideia é demonstrar um pouco do meu caminho aí, né? Na questão profissional. Bem, minha história começou em 1983, na cidade de Mogi das Cruzes, né? É a minha cidade natal, onde eu sou natural de São Paulo, né? Eu vim de uma família onde meu pai ele trabalhou por muitos anos numa siderúrgica, né? Então, desde criança eu já tive muito contato com essa área industrial, né? Eu comecei meu primeiro contato industrial, assim, em termos de estudo, foi através de uma escola Senai, né? A Nami Jafet, lá de Mogi das Cruzes. E eu sempre gostei muito de desenho. Eu acho que esse foi o princípio que eu tive dentro do contexto de área técnica, assim, né? Então, eu era uma criança que sempre gostava muito de desenhar, né? Eu acho que antes de chegar até nessa questão acadêmica, eu acho importante relatar isso, porque eu vim de uma família humilde, né? Meus pais eram trabalhadores, tal, mas a gente nunca teve uma boa condição financeira. Então, minha base escolar sempre foi de ensino público, né? Eu nunca tive um privilégio, por exemplo, de estudar numa escola particular. Então, como meu pai trabalhou em siderúrgica, isso abriu para mim uma possibilidade de estudar no Senai. Eu prestei uma prova, só que nessa época também meu pai ele ganhava uma carta, né, da empresa, onde ajudava os filhos a ter uma contribuição maior em relação ao acesso ao Senai. Aí eu fiz uma provinha lá, passei nessa provinha, e aí eu comecei a estudar, né? Meu primeiro contato em relação a esse estudo acadêmico da parte industrial foi relacionado à parte de ajuste e usinagem. Então, eu fiz três, três termos, né, na época lá, então dava em torno mais ou menos de 2 anos, e esse foi meu primeiro contexto, assim, experiência da área acadêmica dentro de indústria, né? Então, tive um conhecimento em relação à usinagem, tive um conhecimento em relação à parte de ajuste, né? Tive o meu primeiro contato em relação à área de desenho técnico, a matemática básica, né? Que era uma matemática mais voltada à parte mesmo de conceito de mecânica, enfim, né? E fora o contato que a gente tinha com o pessoal, né? Eu brinco que o Senai é uma instituição que você tem uma parte social muito ampla, porque você tem contato assim com todo mundo, né? Então foi muito bacana assim para o meu desenvolvimento. E na sequência desse Senai, meu primeiro estágio foi numa siderúrgica também. Lá em Mogi era conhecido, né, como Aços Anhanguera. E nesse meu primeiro estágio eu era catador de sucata. Então, eu pegava sucata na época, né, fazia separação, e tinha um período que eu fazia processos de algum desenho escopista, né? Então, eu pegava, principalmente eixo, assim, a gente fazia redesenhos de eixo e fazia arquivo, né, na época. Então, esse foi o meu primeiro contato profissional dentro de uma empresa,
onde foi meu primeiro papel de estágio, né? Na verdade, também dentro de uma empresa, onde eu trabalhei num período de 1 ano nisso daí. E também vale ressaltar o seguinte: quando eu entrei no Senai, era muito difícil você ver a posição de um engenheiro. Engenheiro naquela época, sei lá, hoje seria a mesma coisa que falasse um médico, assim, né? Era uma coisa praticamente quase que impossível, assim, em termos de acesso, né? E eu me lembro que nessa época meu sonho era ser técnico mecânico. E eu falei, poxa, eu quero ser técnico mecânico, né? Então daí, através disso, eu terminei esse estágio, né? Quando eu saí desse estágio, eu comecei a trabalhar numa parte de usinagem também, e daí já foi o meu segundo trabalho, né? E nessa empresa eu fazia meio que um papel de um estagiário também, mas aí eu mexia mais com ajuste de máquina e preparação, né? Essa empresa, na época, já faz um tempinho, mas foi uma empresa que fazia parte de usinagem de cabo de telefone celular, né? Isso nem existe mais. E aí, através dessa empresa também, eu comecei a estudar, né? Eu comecei a fazer curso técnico. Meu primeiro curso técnico foi em automação industrial. Lá atrás, esse cara era conhecido como mecatrônica, que era um conceito de robótica com mecânica, né? E você tinha uma parte lá de informática industrial, né? Aí eu comecei a fazer esse estágio lá. Só que o meu estágio era de 1 ano apenas, né? Aí quando eu concluí esse estágio, aí eu saí dessa empresa, aí eu fui parar numa empresa também da cidade de Mogi das Cruzes. Era uma empresa que fazia fabricação de equipamentos de motocross, né? Nesse período eu trabalhei um tempo no almoxerifado lá, e em paralelo a esse trabalho do almoxerifado, como eu estava estudando automação industrial, eu fazia alguns trabalhinhos paralelos, né? E aí, na sequência, quando eu finalizei a automação industrial, eu também eu puxei também um técnico de mecânica, que daí era só adaptação de algumas matérias. E nessa fábrica onde eu trabalhava, eles criaram um processo copista também de uma motocross de criança, assim, de 50 cilindradas. Esse foi um dos meus primeiros projetos, onde eu tive a oportunidade de fazer a desmontagem desse equipamento, né, dessa moto, e fazer toda a parte de desenho da moto, né? Esse projeto foi bem bacana, porque foi a primeira vez também que eu tive um acesso em relação à documentação, né? Não só a parte de desenho. E eu me lembro que um dos quesitos em relação a esse projeto que foi mais difícil foi a parte da gente fazer a documentação dela, né? Porque não era um brinquedo, mas também não era um meio de transporte. Então, foi um pouco complicado aí, mas foi uma coisa que enriqueceu bastante para termos de conhecimento, né? Nessa parte mesmo de projeto, de avaliação de modificação, né? De trabalho copista. Então, foi bem bacana. Na sequência, quando eu finalizei esses trabalhos, né? Eu já tinha concluído os cursos técnicos. Aí eu já tinha uma experiência em relação à área técnica, de desenho, a um pouco nessa parte de documentação. Participei também de um processo dentro dessa antiga empresa, nesse período também, em relação à parte de processos, onde também a gente atacou em parte de melhoria, né? Então, a gente já tinha ganhado um corpinho técnico um pouco melhor nesse período. E aí eu estava buscando uma experiência mais voltada em relação à parte técnica, principalmente a usinagem, né? Aonde eu cheguei a mandar um currículo meu para uma empresa que fazia peças para a parte aeronáutica, né? E nessa condição da parte aeronáutica, era até a GMP Marcato, uma empresa também lá da cidade de São Paulo. Aí eu fui chamado, eu trabalhei um período lá,
tanto na parte de operação de centro de usinagem e um pouco na parte de preparação, né? Então, isso para mim enriqueceu bastante todo esse contexto em relação à minha parte de aprendizado e conhecimento de mecânica, né? Aí também eu fiquei um tempinho lá. Nesse período que eu estava lá, foi uma parte que eu me lembro da minha vida assim que foi bem turbulenta, né? Infelizmente, os meus pais já faleceram, mas nessa época eu me lembro que meu pai já estava com algum problema de saúde, onde eu falei que eu precisaria ajudar um pouco mais em casa e eu comecei a procurar outro trabalho. E nessa minha busca de trabalho, eu tive uma oportunidade numa empresa multinacional, né? E eu fui chamado para ser mecânico lá, né? Aí eu me lembro que nesse período eu trabalhava em turno ainda, né? Saía às vezes de madrugada, chegava de manhã, já saía para correr atrás de buscar, né, uma outra oportunidade e tal. E nesse período eu fui chamado nessa empresa. Eu me lembro até hoje, assim, eu acordei, né? Eu saí do trabalho no período da manhã, cheguei em casa e já fui para fazer essa entrevista. Aí eu fiz a entrevista para técnico mecânico, fiz as provinhas e tal. Graças a Deus, né, eu consegui entrar. Foi muito turbulento assim nessa época. E quando eu fui para lá, eu já tinha muito na minha cabeça que eu queria cursar alguma coisa de nível superior, né? Porque eu falei, poxa, como técnico vai ser até aqui, né? Eu não vou conseguir alavancar tanto em relação à parte de conhecimento e desenvolvimento profissional, né? E quando eu cheguei lá, tinha uma vaga em relação à área de controle de processo. Era uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, né? Que nem eu falei, os meus conhecimentos até então eram exatamente na execução técnica. E eu me lembro que o gerente que havia me entrevistado, ele me perguntou se eu estava estudando. Eu tinha acabado de entrar no curso de tecnologia de produção industrial. E ele falou, mas você tem algum conhecimento, né? Só tinha um conhecimento acadêmico, daí eu falei que sabia. E aí eu fui lá para quebrar um galho, né? Um período de um mês, só que esse um mês acabou virando quase 4 anos. Então, na verdade, o que eu entrei para fazer como técnico de manutenção, na verdade, eu nem executei, eu já fui direto para essa área de controle de processo, né? Aonde eu trabalhava com vários pontos, assim, né? Desde mudança de fase de equipamento, eu aprendi muito sobre SMED, né? Que é uma ferramenta sobre troca de fase. Fiz bastante trabalho de cronoanálise nesse período também, aonde eu fazia toda a documentação de tempo de troca, melhorias de processo, utilização e atualização de ferramentas. Então, foi uma parte que, para mim, como técnico barra tecnólogo, eu acabei tendo bastante conhecimento em relação às metodologias, né, de administração de processo. E ok, né, quando finalizou isso, eu já era um analista de produção, só que daí veio também a outra pergunta, né, quando finalizou isso, o pessoal começou a me testar, colocando eu para fazer alguns trabalhos já de manutenção. E como eu, até nesse período, e também é uma coisa que eu acho importante frisar aqui, os nossos conhecimentos, eles vêm através de uma questão acadêmica, mas quando a gente está desenvolvendo um trabalho em área, nosso aprendizado tendencia a ser muito maior, né? E quando eu estava resolvendo esses trabalhos, eu tentava fazer minha parte de controle de processo de manhã e sempre no período da tarde eu colava com o pessoal da manutenção. E aí o pessoal falou assim, porra, o Rodrigo tem interesse, né? Em estar desenvolvendo e estar aprendendo aqui com a gente. E isso começou a atiçar o pessoal, né? Até que eles falaram o seguinte, assim, Rodrigo, você não tem vontade de mexer um pouco com o planejamento de manutenção? Eu falei, opa! Então, através disso, eu comecei já a colocar um pezinho em relação à parte de planejamento, onde eu comecei a desenhar algumas paradas de máquina, né? Obviamente, nesse período eu era supervisionado, né? Tinha sempre alguém comigo, mas foi aonde eu comecei a ingressar ali na manutenção. Então, sempre no período da tarde, eu pegava minha caixinha de ferramenta, aí eu subia para a sala de engenharia e trabalhava um pouco na questão de planejamento, né?
E quando isso aconteceu, nessa fábrica que eu atuava, teve uma mudança, né? E o que era o meu gerente de produção, ele foi para uma outra unidade assumindo o papel de gerente de manutenção. E ele me convidou para ir com ele para estar atuando na parte de planejamento, né? Nesse período também eu já tinha concluído meu tecnólogo de produção industrial e eu tinha iniciado o curso de engenharia mecânica. E nesse momento que eu comecei o curso de engenharia mecânica, eu já estava com muito interesse em estar indo para manutenção, né? E também foi uma oportunidade que eu vi para uma questão de crescimento. Eu me lembro que na época eu estava um pouco entre manutenção e produção, mas o que me fez decidir mesmo para manutenção é óbvio, né? Eu tinha um pouco mais de interesse e gosto, né? O prazer mesmo pela parte mecânica e também pelo fato de eu poder assinar projetos, né? Então isso para mim foi um grande limitante para fazer uma escolha em relação à manutenção mecânica, né? A área de engenharia mecânica. Então daí eu acabei indo com ele. Eu fiz uma atuação de uns 4 anos mais ou menos na área de planejamento de manutenção. Cheguei a ser analista pleno nessa época. E um dos grandes testes para mim foi quando um engenheiro, né, inclusive essa pessoa é um grande amigo meu, ele saiu de férias e ele falou: "Ó, o Rodrigo está preparado para assumir minha vaga aqui nesse período de férias". Aí eu fui nesse um mês, foi um desafio enorme para mim na época, né, porque você sai muito da sua zona de conforto, né? Mas onde eu fiz um trabalho legal assim, tal. Foi mais ou menos, foi um mês assim, certinho. Quando eu concluí esse trabalho, o pessoal falou: o Rodrigo leva a gente para manutenção". Aí, logo na sequência, eu também concluí a faculdade de engenharia. E tem uma coisa que eu acho muito diferenciado no que eu fiz, é que eu fiz o curso de engenharia mecânica em 3 anos, né? Eu Isso fiz em aí 3 anos. realmente foi muito diferenciado, viu, Rodrigo? É, mas eu brinco também porque existia uma oportunidade de eu fazer algumas matérias a mais e pela questão financeira, né? Eu acho que, assim, todo mundo que fez engenharia sabe o peso que é esse canudo aí, né? E quanto é difícil isso. E para mim, no meu curso em si, a gente tinha a oportunidade de fazer integral e parcelado. Como eu fui aluno do tecnólogo de produção, eu eliminei praticamente quase um ano. E para mim abriu essa possibilidade de eu fazer parcelado, né? Só que parcelado eu colocava a quantidade de matéria que eu queria colocar lá, né? Então foi 3 anos bem puxado. Eu fazia quase 16 matérias por semestre e trabalhando, né? E eu fiz isso também por causa de uma questão financeira, né? Porque eu pagava o valor normal, só que eu fazia mais matérias. Então foi 3 anos extremamente pesado. Eu me lembro que eu acordava com o livro na mão, eu ia para a fábrica com o livro na mão, eu Mas já almoçava te com o livro na admiro, mão, pacas, Rodrigo. sabe? E foi bem difícil, né? E também saliento que essa questão de dificuldade, na época, no caso, eu não tinha dinheiro nem para comprar uma calça jeans. Minha calça jeans vivia costurada, minha mãe vivia costurando calça jeans. Cara, não tinha grana para comprar uma coxinha, sabe? Era raros os momentos que a gente tinha assim para juntar com o pessoal, né, da sala para a gente pegar e rachar uma cerveja ou comer uma coisinha. Então teve muito esforço também em relação a isso, né? Mas graças a Deus aí eu consegui concluir essa faculdade em 3 anos com 2 DPs. Também tem que falar, ser sincero. Peguei 2 DPs, uma em física 3 e uma em mecânica geral, né? Mas graças a Deus foi tranquilo assim, né? Em termos de conseguir conciliar as coisas, pesado na questão do tempo, mas tranquilo porque foi um momento que a gente acaba valorizando bastante coisa, né? Em termos de amizade, companheirismo, de um ajudar o outro ali e tal. Então foi bem legal. E através disso a gente conseguiu concluir, né?
conseguiu concluir. Quando eu terminei meu curso de engenharia, eu também, dentro da empresa, teve um projeto de fazer uma reforma em 2 equipamentos que era extremamente caro, esses equipamentos, pela questão de ser item importado e tal. Então, a gente conseguiu fazer praticamente uma nacionalização desses equipamentos dentro da unidade, com peças nacional. Então, isso foi extremamente muito bem visto, né? E aí foi minha primeira pisada em projetos. Eu estava na manutenção, mas também coloquei meu pezinho em projeto ali. E esse trabalho foi muito bem admirado. A gente chegou até a vender esse trabalho para 2 empresas de fora, né? Enfim, aí acho que foi o meu troféuzinho em relação à minha questão profissional. E através disso eu recebi uma proposta, né, para voltar para minha antiga empresa, mas como engenheiro de produção, né? Aí eu aceitei o desafio. Aí foi onde eu atuei lá por mais 2 anos e meio, mais ou menos. Só que daí eu descobri que o bichinho chamado manutenção tinha me picado. E quando eu voltei para a produção, eu já não estava mais feliz, né? Eu realmente eu estava na minha veia a questão da manutenção em si, né? Da área de mecânica. Então, aonde eu recebi essa proposta para Bahia, né? E eu vim para Camaçari. Aí eu voltei novamente para a questão da manutenção. E nessa brincadeira já faz 7 anos também que eu já estou na Bahia. E que eu gosto muito. Eu e minha esposa, a gente se dá muito bem aqui. Massa. Né? Que bom que vocês gostam daqui. Sim, é um povo sensacional. A gente realmente ama muito aqui. Tá? Massa. Então, a gente retornou... aliás, a gente veio para a Bahia, né? Então, a gente está aqui nesses 7 anos. E essa daqui é um pouco da minha jornada, né? Resumidamente falando para vocês. O contexto que eu trago é que, assim, ó, obviamente não é fácil, né? Se eu for me lembrar dos passos a passos em relação a tudo isso, tanto na questão acadêmica, desse esforço financeiro que a gente teve, né? Em relação a conseguir pagar uma faculdade, em relação ao esforço dos nossos pais, né? Para que a gente estudasse, calça costurada, coxinha parecia caviar na época, porque, poxa, era para quem estava apertado ali para pagar, era quase inacessível isso daí, né? E as amizades que a gente acabou fazendo também, que foi muito bacana, tá? E eu acho que é isso, assim, né? Eu acho que vale muito a pena, vale a pena a gente se esforçar um pouco. Conhecimento é tudo para a gente, então a gente precisa valorizar, né? A gente precisa trazer isso como uma questão muito enriquecedora, pessoalmente, né? Falando. E também um ponto que eu sempre comento com o pessoal lá é que o aprendizado é uma coisa que ninguém tira de você. Então, a gente sempre deve estar buscando qualquer questão de crescimento, né? Principalmente relacionado ao conhecimento, técnico ou não técnico, isso é uma coisa que enriquece a gente demais. E sua história nos mostra isso, né, Rodrigo? Como o conhecimento foi te dando acesso a mais oportunidades e crescimento. Na verdade, sim, sua história tem vários destaques, né? Eu tenho 2 coisas aí que me marcaram muito. A Luna também deve ter tirado algumas reflexões aí, mas é uma coisa que a gente fala muito com a galera do Explora, né? Que é a nossa mentoria no que aprende na engenharia. É muito exatamente disso, sobre a gente valorizar nossa história, nossas conquistas, nossas experiências. Então, geralmente, quando a gente pergunta aqui da trajetória, tem muita coisa que você falou que talvez as pessoas aqui até eliminassem, achando que... Mas o lance é o que construiu o Rodrigo Engenheiro de Manutenção, começou lá quando você conta até do negócio que você gostava de desenhar, né? Então, aí vem o técnico, e vem os estágios, e vem o cata-sucata. Então, isso é muito bacana, porque muitas vezes a gente fala assim, mas eu vivi isso não... Não, isso também está te preparando para essa oportunidade, né? E uma das coisas também que eu até me identifiquei quando você falou foi sobre o momento que você estava ali na análise de produção e começa aí na manutenção, né? Sim, sim. Talvez ali como uma curiosidade, mas também uma experimentação e acabar sendo visto, lembrado. E no meu processo de estágio, eu passei para algo similar. Eu estagiava na área de tecnologia de processo. Mas eu nunca me identifiquei em só ficar... Eu não conseguia, na verdade. Meu dia a dia era mais com a galera da operação. Eu sempre gostei de estar lá, tipo,
porque para mim eles que eram especialistas de processo, então se eu ia aprender do processo, ia ser com eles mesmo e tal. Então, o contato era muito forte, não à toa que depois, quando eu voltei para a empresa como engenheira, fui para a área de operação, acho que já porque também se reconheceu isso, né? Algo que não era algo que eu tinha planejado, como você também não planejou, mas entenderam que, pô, talvez fizesse mais sentido para a Ana, como fez para você. Então, isso é também uma reflexão, é uma sacada. Às vezes, as pessoas estão em um mundo que tem vários mundos, e aí a gente fica ali preso no nosso mundo. Mesmo que você não vá migrar para uma outra área, mas você saber o que é que as outras áreas fazem, a conexão com elas, né? Como é o dia a dia, é importante. Até para você Sim. desenvolver mais da empatia e tudo mais. E um toque que eu dou, assim, na galera, independente se está começando ou, né, na idade que tiver, né, se já tiver um determinado tempo também de experiência em um trabalho ou não, o que eu trago é o seguinte, assim, ó, o céu é o limite, sabe? Só depende de você querer chegar onde você quer, né? Ah, não é uma questão de grana, não é uma questão de privilégio, é uma questão de esforço, né? E assim, as coisas realmente não tendenciam a ser fáceis, né? Vai mesmo assim do que você quer para você e realmente correr atrás. Até uma das coisas que eu estava discutindo também com duas aprendizes essa semana, e vale até ressaltar, é assim, ó, a gente tem muito acesso à informação hoje em dia, né? A internet hoje é um canal direto para que você aprender o que você tiver a fim de aprender. Então, isso possibilita bastante, né, acessibilidade mesmo em termos de conhecimento. Isso pode abrir inúmeras janelas, né, para a gente no dia a dia, tá? Então, isso é uma coisa bem bacana, hein, que a tecnologia está trazendo para a Sim. gente. Eu acho que assim, o nosso país, né, carrega algumas desigualdades que para algumas pessoas realmente torna difícil, mas acho que você falou, pô, se você já está, pelo menos, até tendo acesso a esse podcast, você já tem até o privilégio de ter essa informação, então, que você possa fazer algo a respeito, né? Acho que uma coisa até, Rodrigo, que a gente tem feito aqui no que aprendi na engenharia, convocado a sociedade a nos ajudar a promover a nossa mentoria Explorer para jovens de baixa renda. Exatamente porque se alguém não conseguir acessar isso, pelo menos a gente possa, de alguma forma, treiná-los, né? A partir de um apoio da própria sociedade. Então, assim, eu entendo o que você fala, acho que faz sentido, mas acho que tem aquelas pessoas também que não vão ter tanto, mesmo que tente, meio que com uma estrutura, a força vai contra, né, vai contra elas, né? Então é um esforço ainda maior. Mas assim, acho que isso que você falou é essencial. Tipo, por exemplo, eu mesmo sempre falo isso. Pô, se você não tem condição ainda de investir no Explorer, mas que acompanha o nosso podcast, o YouTube, nossos posts e tal, porque o que a gente faz aqui é realmente para capacitar o máximo de pessoas. E a nossa felicidade é trazer pessoas como você aqui, profissionais que estão ali na arena e tal, e que, tipo, estão compartilhando a trajetória e mostrando que é possível, mesmo com todas as dificuldades, né? Então, isso é muito importante para a gente. Mas vamos lá, Lana, você também. Diga aí, diga aí. Não, eu me lembro de duas situações também que vale a pena colocar aqui. Na minha época do Senai, depois que eu concluí, eu fiz mais um ano também era como se fosse uma especialização em desenho técnico, né? Para você ver que eu já estou ficando um pouquinho velho, o CAD que eu aprendi é o R14. Acho que você nunca ouviu falar nisso, bem. Não, eu aprendi até a tocar de, mas nem lembro qual era a versão. É o R14. E eu me lembro que boa parte, nesse período, eu morava em Mogi e esse curso era no Brás, né? E é bem longe, né? E boa parte desse período eu não tinha grana nem para pagar trem. Então, boa parte desse curso eu fiz pulando trem, pulando estação de trem, né? E assim, por que que eu trago isso? Eu não trago nada referenciado ao contexto de falar, putz, coitadinho, tal. Não, acho que assim, ó, é Sim. mesmo para expressar essa questão de esforço, né? Mesmo para expressar assim que, cara, se a gente tem a vontade, quer realmente chegar a alguma posição, ainda mais nesse país, ele tem que ser através de estudo, sabe? Então, referencio bastante essa questão do estudo, realmente, assim, ó, de novo, né, o esforço, ele é muito importante para a gente chegar onde quer, tá? Então, foi um dos pontos que eu lembrei aqui agora, né, e eu acho que valia a pena dividir isso com vocês.
se dedicar, né? Com Acho que certeza. se você tiver a oportunidade, se dedique, aproveite, né? Se jogue mesmo para construir isso aí. Aham. Show de bola, vamos Até lá. mesmo porque o Rodrigo de hoje foi construído Isso. por causa de todo esse esforço, né? De toda essa sua Exatamente. trajetória. Uhum. Exato. Rodrigo, voltando nossa atenção para hoje, por exemplo, para matar um pouquinho da curiosidade da galera, nos conta um pouquinho da sua rotina. Como Do que dia é a o seu dia? dia a dia, suas principais responsabilidades? Se tem alguns indicadores que você monitora diariamente? Como que é aí Qual que sua é? vida de engenheiro de mecânica? Minha vida de engenheiro começa todo dia às 5h30 da manhã. Quando eu acordo, A gente se identifica um pouquinho aí. no meu conceito de rotina, eu sempre já olho o WhatsApp para ver todos os contextos em relação a problemas que teve na área, né? Eu cuido hoje, eu sou engenheiro hoje de manutenção mecânica, eu sou responsável por uma oficina de manutenção mecânica. Então, os KPIs que eu acompanho são disponibilidades de máquina, né? E, Rodrigo, como que se mede a disponibilidade de máquina, né? Algumas empresas têm hoje, no caso aonde eu trabalho, a implementação de uma metodologia chamada Lean Manufacturing, né? E essa Lean Manufacturing, ela acompanha a disponibilidade de máquinas através de um contexto chamado OE, né? Onde você tem um percentual de horas de programação de máquina, e dessas horas de programação de máquina, quanto que foi disponíveis em termos operacionais que não foram parados através de quebras de máquina. Então, a gente acompanha esse OE, né? O waste, que seria refúgio, né? Tem um percentual também para ser acompanhado. Então, minha rotina, eu chego na fábrica, mas antes de chegar na fábrica, eu já olho todos os grupos, eu acompanho qualquer problema de máquina que decorrente a uma questão de manutenção, né? E aí eu já começo a levantar e ver as possibilidades em relação a alguma pendência do dia. Quando eu chego na fábrica, minha primeira atividade de fábrica é fazer um DS, que é um diálogo de segurança, junto com o time da oficina e os técnicos de manutenção, porque não é nenhum clichê, mas segurança realmente tem que ser relacionada como valor para dentro da fábrica, tanto pelo conceito operacional, mas principalmente pela integridade dos colaboradores. Então, a gente sempre leva isso em consideração no nosso dia a dia, né? Após esse DS, eu faço toda uma análise em relação à manutenção, tipo, quais os itens que a gente vai se planejar para fazer a atuação no dia a dia, né? Alguns fornecedores que talvez a gente vai ter que trazer, né? Solicitação de equipamento, peças, enfim, né? Então, por mais que a gente tenha um planejamento semanal, sempre acontece alguma coisa que a gente tem que fazer uma mudança ali no nosso dia a dia. E vários outros KPIs, né? Como, por exemplo, custos, né? A manutenção ou qualquer outra área dentro de uma empresa, ela tem um budget, que é um capital de giro que a gente tem para gastar por mês. Então, é que nem a casa da gente, né? A gente tem um valor para gastar em compras, né? De continha de luz, continha de água. Então, a empresa ela funciona da mesma maneira também. Então, eu trabalho para controlar esses fatores financeiros para que eles não estourem dentro do que tiver planejado. Fora isso, a gente controla também todos os contextos relacionados à questão de segurança, como eu falei, são os IPS, que daí a gente vê índices de acidentes, né? Possibilidades de melhorar qualquer condição insegura ou mesmo ato inseguro de algum colaborador. Então, isso é um acompanhamento diário. Fora isso, eu analiso todas as corretivas de máquina. Para quê? Para que eu evidencie isso através de melhorias, para que, se caso o problema ocorrer, a gente consiga sair dele o mais breve possível e para evitar que ele não ocorra nunca mais, né? Então, esse é um ponto também. Aí, eu cuido também em relação à avaliação dos funcionários na questão técnica, né? Os feedbacks também, contratações do time técnico, férias, aí complicadinho, mas férias também, eu sou um dos responsáveis por férias. E eu também cuido de toda a análise de comitê de modificação, né? O que é isso? Quando eu tenho um equipamento que ele não está indo tão bem ou
tem uma ineficiência muito alta, eu tendencio a trabalhar para que eu tente fazer algo, ou alguma modificação, ou de certa forma, às vezes até nacionalização também, por causa de custo, né? Que às vezes fica mais barato. Então, eu cuido disso também dentro da área da manutenção mecânica. Acho que resumidamente, acho que é isso. Rodrigo, eu fiquei até com uma curiosidade, que você falou do Lean. Vocês também usam algum princípio do TPM ou não é uma metodologia que vocês aplicam? É sim, ela está sim, porque hoje a gente controla também essa questão de disponibilidade de máquina, o tempo de máquina parada, é bem parecido com o TPM, que é o MTTR e o MTBF, mas a gente controla isso através do MD Hours, né? Que também ele computa como se fosse uma questão de downtime de equipamento, né? Então, assim, qual o índice de eficiência de equipamento que a gente correlaciona com disponibilização de máquina, né? Então, essa correlação a gente faz, mas a base de referência é a mesma, tá? Ela só traz uns pontinhos um pouco a mais que abrange mais a questão de disponibilidade e coeficiência de máquina, né? Que aborda questão separada de módulos de equipamento. Legal. Assim, sempre eu falo isso nos podcasts, é um presente realmente ouvir isso, porque eu mesmo sempre falo assim, eu tive uma formação em engenharia química bastante distante de manutenção, né? E hoje eu trabalho... Você é química? Só que a curiosidade é que... Diga. A engenharia química é a engenharia que eu tenho mais inveja, porque eu acho que ela é a mais completa da engenharia. Realmente, química abre muitas portas. Agora, sim, Rodrigo, eu tive uma formação bastante distante de manutenção, né? Eu não vi nada de manutenção na faculdade. E quando aí hoje eu trabalho numa indústria de manufatura, num processo totalmente físico, e que o meu lance é máquina, é realmente entender de manutenção e tal. E assim, então eu fico maravilhada de ouvir e poder saber que tem pessoas que ainda nem estão na indústria, ainda estão na universidade, estão ouvindo alguns termos que eu só aprendi assim na caixa dos peitos, quando ela vai ser engenheira e é isso aqui, entendeu? Então, assim, é um presente ouvir isso, porque você foi falando aí, eu fui conectando com a minha realidade, mas hoje eu consigo ter essa visão, né? O que eu trago é assim, é evidente que a chave de lucratividade numa empresa hoje, ela vai muito além de quantidade produzida, né? Mas da maneira que a gente utiliza todos os recursos. Isso eu trago assim, aí eu vou trazer um pouco para o lado técnico. Quando eu falo assim, todos os recursos, são todos os recursos mesmo, né? Por exemplo, hoje eu puxo um projeto de lubrificação. O quanto isso é importante para uma empresa? Sabe? Se eu não fizer de acordo com a quantidade certa, o tempo estabelecido certo, o quanto que isso vai impactar, sabe? E assim, a gente traz isso em todos os parâmetros possíveis, porque se a gente não acompanha uma questão hoje, sei lá, de um rolamento que seja, que era para durar X horas e está durando menos, o quanto que isso representa de custo financeiro para a empresa? O quanto que isso vai impactar, né? O quanto que isso vai trazer de ineficiência, de máquina parada, de gasto, né, de mão de obra com referência à hora extra. Então, assim, é evidente que a chave de lucro de uma empresa hoje ela vai muito além da quantidade produzindo. Mas, realmente, como que a gente aborda todos os controles dentro de uma empresa? Exato. É isso. Mas, assim, eu fico muito feliz da gente estar trazendo esse tópico, porque hoje, assim, eu sempre falo, se eu pudesse voltar na faculdade, eu ia olhar mais para estatística e manutenção. E eu acho que manutenção é uma sacada, porque por onde você for, é algo que é importante, entendeu? Então, é um aprendizado. A forma como a manutenção é executada, é feita, as metodologias envolvidas, a gestão envolvida, te dá muitos insights por onde você for. É isso, é importante, mas a gente, por exemplo, na graduação não ouviu muito falar. Então, traz realmente esse alerta aí até para a galera que realmente ainda está na graduação, como você falou, Aninha. E voltando também com a nossa visão de produção, Rodrigo, na produção a gente tem vários problemas, mas áreas também linkadas com a manutenção. Daí eu fico imaginando que você deve passar por vários desafios no seu dia a dia. Uhum. Conta pra gente os principais desafios assim encontrados.
Principais desafios? Exato. Acho que o principal desafio a ser encontrado é uma pecinha que a gente chama de ser humano. Porque, assim, ó, o contexto técnico em si, obviamente, ele abrange muitos problemas, né? Mas a questão do ser humano é incrível, é muito legal e também, às vezes, é muito assustador. Porque é difícil, às vezes, a gente tendenciar a ter uma boa colocação, assim, com as pessoas, né? Às vezes a questão é um pouco mais ampla, né? E eu falo assim de inúmeros contextos, né? Eu falei a questão de 5S, por exemplo, até essa semana também a gente estava discutindo isso na fábrica. Às vezes pega bastante algumas questões comportamentais, né? Então isso é um grande desafio, né? Mas também, assim, como eu trago com um grande desafio, também é uma coisa muito bacana, né? A gente acaba conhecendo pessoas sensacionais, histórias incríveis também. Então, acaba enriquecendo nossa questão pessoal e profissional, tá? Outro ponto que eu trago, assim, dentro de uma empresa, a questão de desafio grande também é o controle de custo, né? Porque você trabalha de novo com pessoas, às vezes tem alguns conflitos de interesse, às vezes tem uma proporção por departamento, né? Então o que um quer, às vezes o outro não quer. Então a gente sempre tem que trazer para o que é o melhor para a empresa, mas isso gera desconforto, né? Gera discussão, então às vezes aperta um pouquinho a gente, né? E eu acho que assim, ó, a questão de uma empresa, de um módulo geral, é o contexto administrativo por si só, né? Porque uma empresa é um organismo enorme, né? Trabalhando, questão de logística, manutenção, a área operacional, controle de 5S, essa parte de custo. Então, você fazer com que tudo isso funcione como uma engrenagem é um trabalho gigantesco, né? Então, esse é um grande desafio, assim, do dia a dia. Por mais que eu expliquei para vocês, assim, meu contexto de rotina, mas tem coisas no dia a dia que fogem totalmente, né? Totalmente, né? Desde, poxa, dia que a gente pega um incidente de área, que, sabe, não existe nenhuma programação para isso, você tem que mudar todo o seu planejamento, né? Rotinas de tratativas com outras áreas, alteração de programação. Então, são N questões que a gente tem para tratar assim no dia a dia. O legal é isso aqui. Indústrias diferentes, contextos diferentes, mas os desafios bastante São iguais, né? similares. E acho que você trouxe uma coisa, sabe, Rodrigo, que eu sempre falo, pô, você pode ir lá, vestir a camisa, como a gente tem lá, com TPM nas costas, 5S, Lean, o que você quiser. Mas tem que ter, sabe, a coisa além dos cálculos, né? Não é só ter o certificado dessa metodologia, não. Uhum. É como você vai inspirar as pessoas a também executarem isso e tudo mais. Então, não adianta chegar lá e não mover e a galera não querer fazer junto. Não. O resumo que eu trago sobre engenharia, independente da engenharia que cada um escolher, Sim. é que um engenheiro ele sempre vai estar apto a resolver problemas, sabe? Seja mecânico, seja eletrônico, seja de pessoas, seja de custo, a gente foi treinado para resolver problemas. Então, isso é uma das coisas que mais me inspirou e me inspira hoje em relação à parte de engenharia, né? Isso eu acho muito legal. Ainda assim é desafiador, né? Eu amo o que eu faço, mas eu não amo todo dia o que eu faço. Tem dia que é complicado, né? Mas essa questão em si, ela é muito desafiadora e abrange para a gente inúmeros conhecimentos, né? Que nem, por mais que a gente estudou engenharia, tem muita coisa no dia a dia que você acaba tendo que rever, né? Recapitular, dar uma olhada. Então, isso é extremamente legal, né? Eu acho bacana. Mas o resumo engenheiro para mim é esse. O engenheiro para mim é um resolvedor de problemas.
E talvez por isso que a gente tem estado cada vez mais em diferentes áreas, né? Isso é uma coisa que, sim. conversando Uhum. certa feita com um mentor nosso, ele falou isso, cara, assim, ele fala, eu quero ter engenheiros no meu time. Acho que a mentalidade de um engenheiro, que é exatamente muito voltada a isso, é de resolver problemas, nos torna apto a estar em diferentes áreas, até algumas inclusive fora das convencionais, né, que a gente está habituado exatamente por conta dessa construção que a gente tem. Hoje eu tenho pessoas que trabalham em outras áreas e que eu troco ideias e, tipo assim, eu já venho com muito mais desse mindset. Aí a pessoa fala, eu não pensei nisso e tal. Exatamente, Uhum. por isso que você Ah, Show de bola. Eu acho que a gente está caminhando para o fim, né? A gente foi bem além do escopo de engenharia mecânica, mas uma coisa que eu percebi, Rodrigo, é que você tem uma trajetória muito bonita, muito bem construída, inclusive, tem uma base muito técnica obrigado. aí muito boa, mas uma base além dos cálculos, como a gente fala também. Muito aí no seu sangue. Mas eu Muitíssimo gostaria que obrigado. você compartilhasse aí com a gente dicas para a galera que também tem interesse em atuar como engenheiro de manutenção e que possa tirar um pouquinho aí de tudo que você viveu como aprendizado. Tá? Eu acho que assim, ó, a principal dica é realmente seguir o que você relaciona como um sonho de maneira particular, né? Eu só vou reforçar de novo que assim, ó, não existe limite para aquilo que você quer fazer, né? Portanto, que você faça de coração e faça o melhor possível que você possa fazer. Eu acho que independente da área, do profissional, do que for, a gente nunca pode ser medíocre no que a gente faz, né? A gente sempre tem que fazer o melhor possível. E outra também, fazer o melhor possível nem sempre significa que você vai ter todas as melhores condições do mundo para você fazer, mas você vai ter que buscar as melhores condições às vezes, né? E até um outro ponto que eu trago, que eu reforço, né, de certa forma também, é a questão do conhecimento. Busquem conhecimento de qualquer maneira. Eu acho que seja através de um livro, seja através de um podcast, seja através do YouTube, explora. seja sabe, eu acho que assim, ó, a questão em si é explorar, né? E hoje a gente tem muitas possibilidades em relação a essa questão de explorar. Então, a gente tendencia a ter conhecimento hoje praticamente num universo muito mais amplo do que já foi há um tempo atrás. Então, é importante rever isso, né? Para uma pessoa hoje que quer ser um engenheiro, eu também trago uma coisa que eu estou sofrendo um pouco, né? A questão do idioma, né? Não adianta a gente ser engenheiro hoje e não ter um diploma de inglês, né? Eu Rapidinho, tô, Rodrigo, deixa eu dar só uma ênfase aí, desculpa te interromper. Você claro. não é a primeira pessoa que dá essa dica aqui. Uhum. Não é. Assim, hoje, galera, a gente está vivendo num mundo extremamente globalizado, que o inglês hoje praticamente é o beabá. Uma pessoa sem inglês, eu acho que daqui a um período vai ser praticamente uma pessoa analfabeta. Então, independente da condição técnica, para quem quer seguir essa área de engenharia, o inglês vai ser básico, né? Então, isso também eu já deixo claro aqui, né? E eu acho que também está sempre antenado. O que é essa questão de antenação? Ah, cara, saber um contexto claro em relação a um Excel, ter uma noção clara. Hoje a gente está falando bastante desse Power BI, né? Então, assim, ó, tá ligado em relação a tudo que tá acontecendo, né? Porque o mundo está cada vez mais dinâmico, né? E nessa questão de estar dinâmico e tal, a gente precisa estar antenado e ligado no que está acontecendo, né? E o maior de tudo, assim, né? A gente ter realmente essa força de vontade de querer estar se desenvolvendo e estar melhorando, né? Eu finalizei uma MBA em relação à parte de projetos. Cara, por mais que foi algumas coisas que talvez até revi, mas foi muito bacana, né? Tanto pela interação, né, que a gente acaba fazendo com as pessoas, mas sempre tem algum conhecimento que você acaba pegando de coisa que você não tinha ideia, então isso é muito legal. E explorar, né? A gente está falando aqui de engenharia, mas tem muita coisa nova acontecendo, né? Então é muito bacana a gente estar no nível de exploração. Hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente interessada em economia, né? E pretendo até futuramente fazer mais uma pós em relação a essa área.
ou ter um estudo um pouco melhor, né, em relação a essa questão. Então, realmente isso, é estar antenado, é correr atrás, é buscar uma questão do idioma para a gente estar mais embasado, né, em relação a essa globalização. E, galera, ir para cima, né? O segredo de um bom profissional é não abaixar a guarda, atacar, sabe? Correr atrás de conhecimento, de metodologia, né? E, de novo, assim, ó, ter sempre um conceito muito forte em relação à integridade, de fazer as coisas certas, de perguntar. Isso também é uma coisa que eu levo lá para os estagiários que estão iniciando e tal. Não tem problema nenhum em perguntar, galera. Ninguém sabe, ninguém chega sabendo tudo, entendeu? Eu acho que a questão é essa, pergunta 1, 10, 1000 vezes, não tem problema, né? Mas não ter nenhuma vaidade em relação a questionamento ou dúvidas, né? Eu acho que isso é bastante importante. E, de novo, né, reforço bastante a questão da integridade. Fazer o certo, correr pelo certo, né, íntegro ali. Acho que isso são as coisas mais importantes. O massa é que, tipo assim, você traz do técnico, mas também muito do além dos cálculos, né? Muito sobre o autoconhecimento, em desenvolver nossas habilidades comportamentais, enfim. Então, muito bom, Rodrigo. Acho que, assim, cada vez mais a gente confirma isso, né? Que é importante focar na hard skill, no técnico, mas também na soft skill, no comportamental, se inspirar em pessoas como você. Enfim, foi um prazer, assim, te ouvir. Tenho certeza que quem está nos ouvindo aí também vai ter a mesma felicidade. O prazer foi todo meu. Muito, muito bacana o trabalho de vocês, muito bacana o que vocês estão fazendo. Espero que isso ajude a algumas pessoas, tire algumas dúvidas, né? Se porventura alguém tenha, né? E eu falo que a engenharia é uma área muito bacana, sabe? É uma área que você vai ter um conhecimento bem, bem legal, né? Essa questão do engenheiro ser frio, calculista, cara, é muito além disso, sabe? Eu acho que a questão da engenharia para mim também está em ajudar as pessoas, está em desenvolver um bom trabalho, sabe? Enfim, né? Eu acho que para mim envolve muito uma questão pessoal para mim, né? Dessa parte de poder ajudar as pessoas, de poder fazer um bom trabalho, de deixar a nossa marca aqui, né? E de realmente ter um legado profissional e pessoal que seja exemplar, né, para as pessoas. Show. Que presente te ouvir, viu, Rodrigo? Gratidão mesmo, de verdade. E eu que agradeço vocês. Muito obrigado. Com a gente aí, valeu. Gratidão, galera, também que está nos ouvindo. Muito obrigado, muito obrigado. É isso aí, gratidão e vamos além, né, Alana? Até o próximo episódio. Tchau, tchau.